Hormônio é um mediador químico secretado por uma célula, geralmente uma glândula, que possui uma ação endócrina, ou seja, é secretado na corrente sanguínea e atua em receptores localizados em células-alvos distantes do local de secreção e vai regular alguma função. Ou seja, hormônio é o quê? É uma substância que é produzida por um local A, secretado no sangue e atua no local B, distante onde ele foi produzido. Essa é a função de um hormônio. Hormônio é toda substância que tem função endócrina. A gente tem várias comunicações. Também está colocado lá na primeira aula, que vocês vão ver quando assistiram online, é comunicação celular. Eu falo lá de ação endócrina, parácrina, autócrina, intrácrina. A endócrina é o que os hormônios fazem. Aqui, ó, secretou aqui, caiu no sangue, fala. As glândulas endócrinas, as principais: hipófise, tireoide, paratireoide, suprarrenal, pâncreas e as gônadas. O hipotálamo não é bem uma glândula per si, apesar de ter hormônios secretados por eles, como a ocitocina e o ADH, mas é o hipotálamo que controla praticamente, de maneira direta ou indireta, todas essas outras glândulas aí. Pâncreas tem uma certa regulação independente, mas, no final das contas, todas são influenciadas pelo hipotálamo. Até porque o pâncreas é inervado pelo sistema nervoso autônomo, pelo simpático, por exemplo. Ou seja, quem controla o simpático é o hipotálamo. Então, de uma maneira geral, o hipotálamo ele controla as glândulas, quer seja por via Wi-Fi, pelos hormônios, ou por via cabo, via sistema nervoso autônomo. Quais são as principais funções dos hormônios? As principais ações globais? Ó, eu tenho hormônios que auxiliam ou participam do crescimento e desenvolvimento: GH, IGF, insulina, T3, T4, próprio cortisol, testosterona, progesterona. Quase todos os hormônios, em algum grau, eles participam do crescimento e desenvolvimento, exceto os mais catabólicos assim. E ainda depende, o cortisol é um hormônio catabólico e ele participa de alguns crescimentos e desenvolvimento. Por exemplo, o desenvolvimento do pulmão. Quando a criança nasce, uma criança nasce prematura, por exemplo, e ela não conseguiu liberar tanto surfactante para melhorar a função pulmonar, os pulmõezinhos, os alveolinhos ainda estão meio colabados, é dado corticoide a ela. É o corticoide que naturalmente faz isso. Então, não é porque só é catabólico que também não vai fazer crescer e desenvolver. Obviamente, alguns são mais do que outros. Função reprodutiva, aí não. Por exemplo, qual é a função reprodutora da insulina? Zero, praticamente. Alguns, obviamente, são mais do que outros. Testosterona, o estrógeno e a progesterona como os principais, mas eu tenho os secundários. A desidroepiandrosterona, a androestenediona. Aí, quando eu falo estrogênio, não tem um estrogênio. É uma família. Eu tenho 17-beta-estradiol, eu tenho a estrona, eu tenho estriol, tenho diversos compostos. A própria testosterona também. Tem a dihidrotestosterona, que é a testosterona de fato ativada. Progesterona também. 17-hidroxiprogesterona, que é a principal. Enfim, são famílias. Regulação da disponibilidade energética. E também quase todos, de maneira direta ou indireta, estão envolvidos. Insulina, glucagon, cortisol, T3, T4, testosterona, GH, todos estão envolvidos. Manutenção do meio interno. Manutenção do meio interno é um termo muito vago, é um termo genérico. Então, todos os hormônios, em algum momento, estão relacionados com a manutenção do meio interno. Modulação do comportamento. Como eu falei, comportamento é a expressão motora de um pensamento. Sei lá, se eu estou com sede, se eu caminho, se eu sento, tudo que eu faço é um comportamento. A gente pode achar, entre aspas, que a gente tem controle de muita coisa que a gente faz, mas na verdade a gente não tem. Não dá para dizer, 70% do que a gente faz não dá para quantificar assim, até porque em algumas pessoas é mais, outras pessoas é menos. Mas como eu falei, até o que a gente vai comer tem muito de química. Por exemplo, também vou falar mais ou menos disso, quando libera neuropeptídeo Y, você tem uma fome mais de doce. Quando libera endorfina, você tem uma fome mais de gordura, mais de massa. Até o apetite, na verdade, ele é mais modulado por
coisas químicas diferentes. A insulina participa no comportamento, por exemplo, a insulina induz um comportamento de saciedade. É por isso que a resistência à insulina num indivíduo obeso, por exemplo, pode aumentar o apetite dele, ele tem mais apetite, ele tem mais fome, ele tende a ter mais fome. Os hormônios sexuais dão um comportamento sexual, a excitação. O ADH e a angiotensina 2 dão a vontade de beber água, o comportamento de sede. E aí vai. Então tem diversos hormônios que estimulam o comportamento. A ocitocina estimula a vinculação. E aqui os mecanismos, ou seja, como é que os hormônios fazem essas diversas ações. Aí eu tenho aqui, ó, formação de segundos mensageiros, isso tudo eu falei lá, já na primeira edição, está na plataforma, e por meio de ativação direta, ou seja, por meio da ligação de fatores de transcrição. E aí o que um hormônio faz? Ele pode atuar ou em receptores de membrana ou em receptores intracelulares. E aí esses receptores de membrana podem ser receptores acoplados à proteína G ou receptores associados a enzimas. Por exemplo, receptor do glucagon, receptor da adrenalina, são receptores acoplados à proteína G. Receptor de insulina, receptor do GH, são receptores associados a enzimas. Receptor do cortisol, receptor do T3 e T4, são receptores intracelulares, vai depender do tipo de hormônio. Receptores citoplasmáticos, o exemplo, o receptor de aldosterona, o receptor de cortisol. Receptor nuclear, receptor de T3 e T4, receptor da vitamina A, receptor da vitamina D. Receptores são exemplos. Ó, esses receptores acoplados à proteína G podem atuar por abertura ou fechamento de canais iônicos ou ativação de enzimas que já foram sintetizadas. A ativação de enzimas existentes. Ó. Aqui é a ativação de genes, daquilo que eu falei. Tudo isso vai culminar para uma resposta celular. Então os hormônios, eles têm diversas maneiras, diversos mecanismos de fazer as coisas que eles fazem. Mais detalhe que isso, lá na plataforma. E as referências que eu usei, ó. Margarida Aires, o Guyton também, não deixa de ser, mas apesar, como eu citei, né, de estar bem desatualizado em certos conceitos. O Boron, que já está na sua terceira edição, aqui é a segunda, Fisiologia do Bernie Levy e a Fisiologia da Silverton. São livros que eu realmente indico sempre, sobretudo esses dois aqui, ó, Margarida e o Boron. E aí só quem quiser acompanhar os meus cursos, aqui é a minha plataforma, a Fisio, só colocar no Google a Fisio Cursos que você vê lá. E aqui tem os canais, o canal do YouTube e o canal do Telegram também que você pode acompanhar. Sempre estou colocando coisas lá. Você tem aí o Instagram, meu Instagram, tanto de professor quanto da Fisio. E os cursos. Atualmente tenho 12 cursos. Fisiologia e patologia endócrina, hormônios e metabolismo, nutrição e exercício, neurociências, neuroanatomia, psicofarmacologia, alguns de farmaco, ó, fisiologia cardiovascular, farmacologia cardiovascular, imunologia básica. É basicamente isso. Você tem aqui o meu contato também, a cleiton@hotmail.com. E é isso que eu tinha para falar por hoje, meu povo.